E o que acontece? Ele era um relato que essa pessoa, ela foi fazer um trabalho com servidores astrais, tá? Eu não lembro exatamente qual era, como é que era. Eu sei que ela foi fazer esse trabalho, provavelmente, com certeza, deu algum chabu no meio do caminho. E ela começou a ser extremamente obsediada por dois, até então, seres ali, né? Que acompanhavam essa pessoa e assim, ele disse que, no texto ele dizia... Porque assim, pra vocês terem uma noção, durou 6 meses esse papo no fórum. Porque era ele atualizando conforme as coisas iam acontecendo. Essa pessoa que foi... Essa pessoa que foi tentar fazer esse trabalho, esse processo com os servidores astrais. E ele dizia que ele conseguia conversar com essas entidades, quando ele sentava na frente do espelho da cama dele, ou do quarto dele, ia fumar um cigarro. E eram 2. E aí ele começou a se desesperar, né? Porque ele era realmente atormentado, enfim, eu não lembro muita coisa, mas é uma história que eu queria muito pegar ela de volta para conseguir ler completamente, ler de forma completa, porque hoje eu tenho um pouco mais de entendimento. E aí ele descobriu, depois de um tempo, porque assim, ele disse que ele foi num terreiro, não sei se era de Umbanda, se era de Candomblé, se era Quimbanda, o que era. Ele foi pra justamente tentar fazer como se fosse uma limpeza, né? Banir, né? Exatamente. Que seria talvez um banimento dentro do ocultismo, né? E ele saiu de lá dizendo que se sentiu aliviado, tava se sentindo aliviado, até ele fazer o caminho das escadas para sair do espaço. Na hora que ele fez o caminho, ele disse que ouviu um falando do lado e outro do outro. A gente tá aqui ainda, tá? Falando pra ele. Ele, porra, desesperado e tal. Enfim, ele foi descobrir que não eram 2 desencarnados, não eram entidades, eram 2 pessoas que vampirizavam e obsediavam ele, justamente como se fosse entrando em projeção no plano astral, e acharam talvez ali um caminho, provavelmente eram pessoas que tinham muito conhecimento, acharam um caminho pra obsediar ele. E aí, qual que foi o desfecho, pro pessoal entender? A pessoa deve estar achando, caralho, que história de maluco, mas assim, qual foi o desfecho? Que em determinado momento alguém falou, ele já tinha feito de tudo. Imagina um cara que fez de tudo lá, eu lembro falando, durante os 6 meses. E uma pessoa falou pra ele, para de dar atenção. Para de conversar com eles. Para de responder quando eles falam. E ele falou que começou a fazer isso e de fato eles começaram a cada vez aparecer menos, a vir menos. Até que de fato foram largando ele. Depois eu não sei se voltaram e mataram, o que fizeram. Mas teve esse caso. Que você, como ocultista, dentro desse espaço de bruxaria, de magia, como que uma coisa dessa chega a acontecer? Do encarnado conseguir obsediar o outro dessa maneira, assim, tão intensa? Isso é até fácil, tá? É mesmo? É porque você, assim, se a pessoa não tem proteções, ou se tem uma brecha naquela proteção, se você sabe fazer projeção astral, você sai com seu corpo astral no plano físico. A gente não precisa ir para o plano astral, você pode ficar aqui com o seu corpo astral, vai até a casa de alguém e vampiriza. Você mas tem um baita controle já sobre esse tema da projeção mesmo, né? Sim, você tem que saber se projetar. Mas aí a gente tem que ver cada caso. Lembra que eu falo que a gente tem que ter um bom senso? Primeiro, nem sempre quem diz que ouve algo, de fato, tá ouvindo. Tá ouvindo. Pode ser uma questão psicológica. Entendeu? Pode ser. Então, a gente tem que entender. Por isso que sempre é bom você ter algum método de análise das coisas. Por isso é interessante que você saiba um oráculo. Você tem que ter alguma capacidade de mensurar coisas. Não só, não, acho que essa história... Porque às vezes tem gente que é muito convincente, né? E eu não estou dizendo que a pessoa, ela está mentindo. Não, estou dizendo que quando você analisar algo, você também deve analisar isso. É que nem quando uma pessoa fala assim, eu estou sendo atacado porque eu estou me sentindo muito fraco. Tá, o que a gente vai poder fazer? Vamos analisar primeiro, fisicamente, essa pessoa vai fazer um exame de sangue para ver se você está com vitaminas, se você não está com fraqueza, por uma questão de saúde. Anemia. Tá, anemia, verme, enfim. Tá, vamos ver se você, então, se é uma questão psicológica. Você está bem de saúde, mas é uma questão psicológica. Às vezes você está imaginando. Vamos ver, então, se é uma coisa espiritual. Legal. Ou se é um vazamento de energia. Como? Às vezes você tem um portal na sua casa que você não sabe e ele suga a energia. Então você dorme justamente perto desse portal, ele está puxando energia. Não é ataque, é o local. Então, isso você tem que analisar o solo do lugar. Ou seja, cada situação que você tem problemática na sua vida, você tem uma listinha de coisas que você tem que ir ticando.
Porque tudo pode ser. Senão a gente já vai direto, é uma magia. Nem E às vezes tem gente que está imaginando coisa. Quais portais a pessoa pode ter dentro de casa ou pode ser alguma coisa que drene a energia dela? Portal pode ser assim, portais podem surgir. Às vezes você fez uma magia, aquela magia ela foi para uma coisa, mas a energia dela, como um efeito colateral, pode ter gerado um portal que você não soube fechar e ficou lá aberto. Às vezes tem lugares que a própria estrutura do solo pode formar um portal. Passar rio debaixo dessas paradas? Várias coisas. Você tem vários motivos que podem fazer surgir portais. Portais, eles podem ser grandes, mas pode ser do tamanho da cabeça de um alfinete. Você tem portais de diversos... Alguma coisa pinga, né? Dali. Entendeu? Alguns podem ser que não te atrapalham, alguns podem te atrapalhar. Então, quando você vai... Uma coisa que é interessante, se você é um praticante de magia, você tem várias coisas que você tem que analisar na sua casa, na sua vida. Minha vida está indo para trás porque eu fui atacado. Às vezes não. Mas nesse caso do vampirismo aí, tá. Então, dá para fazer essa projeção e vampirizar alguém. Agora, depende das proteções que a pessoa tem. Às vezes, se tem proteções eficientes, você não atravessa. Não é tão fácil entrar na casa de alguém se a pessoa se protege. Né? Dá para entrar por alguns lugares? Dá, inclusive por espelho. Né? Eu dou curso de magia de espelhos. Então, o espelho é uma das passagens. Mas então não tenho como proteger a minha casa? Tem, inclusive os espelhos. Agora, a partir do momento que você identificou que a pessoa está sendo vampirizada, dá para cortar isso. Mas uma pessoa viva pode vampirizar de corpo astral outro tranquilamente. Inclusive assim, imagina que você tem um chefe. Você quer que esse chefe promova você. Sim. Ele vai promover alguém, você quer que seja Eu tenho que ser Você é o escolhido. escolhido. o escolhido. Você pode, primeiro você vai verificar se não tem proteções na casa do teu chefe. Aham. Porque o seu chefe pode parecer não fazer magia, mas muita gente faz magia. Muito mais gente do que a gente imagina. Políticos, artistas. Uma simpatia é magia. É um tipo de magia. Ah, Então, de repente, aquela pessoa pratica magia Sim. e tem proteções ali. Então, você vai verificar se você pode entrar na casa dele sem ser atacado. porque ele tem às vezes aí as firmezas dele. Ele não... E, de repente, aquilo pode ser mais forte do que você, pode te atacar. Porra, aí você tá ferrado. Aí você viu que dá para você ir. Aí o que você faz? Você se projeta astralmente, vai até lá, ele está dormindo, você vai e sussurra no ouvido dele aquilo que você quer que ele faça. Caraca. Isso é uma das coisas mais fáceis que tem. Tá? Você sussurra no ouvido dele o que você quer. Isso é um jeito de influenciar. Existem outras formas para você também fazer, mas isso é uma das mais simples que tem. Caramba, que loucura. Tá. Se você conseguir se projetar lá pra casa... Não... Dá. Assim, isso eu sei que acontece, já tem vários Sim. relatos aqui, né? Wagner Borges, Liliane, Saulo Calderon, não estar esquecendo A Meire alguém. Costa. A Meire, Várias gente, velho. falando, já vieram aqui pra falar. É fácil se projetar? Não. Não é fácil. Você tem que... Eu tento Mas mas é técnica, né? É técnica. eu tento há mais de um ano. né? Tem Eu- gente todo que às dia vezes vai ter rolar. mais facilidade, tem gente que vai ter menos facilidade, mas tudo você pode melhorar. Você tem que estudar, você tem que treinar. É prática. Muitas vezes as pessoas querem fazer magia sem praticar, sem estudar. É tipo músculo, você tem que ir lá fazer sempre. E como é que fica a cosmoética nesse caso? Porque, pelo que a gente. Tô te falando pelo que eu aprendi aqui mesmo com o próprio Wagner, o Wagner Borges, ó, que claro você conhece, né? Que fala sobre projeção astral, inclusive, novamente um abraço pra ele. Ele falou sobre isso aqui, né? Até sobre a cosmoética, que existe uma ética nesse plano astral que é justamente para você não invadir, não trabalhar justamente com esse tipo de invasão. Ou seja, é uma ética, mas você pode quebrá-la. Você tem algum retorno por fazer, por quebrar isso? Ou seja, por você tentar fazer esse tipo, seria um tipo até mesmo sei lá, de influenciamento de magia mesmo, de você ir no plano astral, ir lá na casa do seu chefe e ficar lá e faz, ou de alguma pessoa faz Sim. isso, faz aquilo. Existe também algum efeito colateral disso? Depende. Quando você faz parte de uma religião, você faz parte de um sistema, aquele sistema tem as suas crenças, tem a sua moral, tem a sua ética. Quando você se filia àquilo, você se inicia naquilo, você faz parte daquilo, você se sujeita às regras daquilo, Sim. né? Mas quando você não faz parte, você não pode dizer que aquela ética, que ela seja universal, porque a gente está falando de ética no sentido moral. Uhum. Você não tem isso na natureza. Por exemplo, o que você tem na natureza? Você tem um animal. Aquele animal é alfa numa área. Sim. uma cadeia. Se um outro animal invade, esse pode escolher
lutar contra aquele na defesa do território, deixar que ele ficar, ele vai decidir. Sim. Mas não existe uma moral de dizer assim, esse animal está errado em invadir. Não, ele está invadindo, ele está sujeito a algo. Mas isso não é moral. É uma questão de invasão de território. Quando você entra na casa de alguém que você invadiu esse território, você está sujeito ao quê? Se aquela pessoa tem proteções, esse tipo de coisa. Mas não tem uma coisa do universo ali que vai te dizer, você está errado em entrar aqui e você vai ser punido pelo ato de entrar. Vai dar ruim. Não, não vai dar. Né? Nesse aspecto moral, não. No aspecto moral, não. Agora, no aspecto de ter algo lá que te ataque... Pode ser que sim. É isso que eu falo. É difícil a gente... Porque aí eu estou entrando numa outra seara, na crença do outro. Você vai ter, por exemplo... Muitas vezes você vai ter gente que fala assim, eu faço projeção astral e quando eu saio, eu vou de noite ajudar as pessoas no plano astral, vou trabalhar espiritualmente. Sim. Ótimo para quem faz isso. Então quer dizer que eu sou obrigado a ajudar os outros quando eu saio espiritualmente, ficar ajudando espíritos aqui e ali? Não, você não é obrigado a nada. Aí você pode só dar um rolezinho. Você vai dar um rolê, entendeu? Então você não é obrigado a nada. Agora... Se você às vezes faz parte de uma religião, de um movimento, de uma filosofia que trabalha isso, tá ótimo, né? Então a gente tem que saber separar o que é daquela religião e aquilo é correto para aquela religião. Então, por exemplo, essa questão dessa ética, para quem lida, para quem acredita, tá ótimo. Tá perfeito. Não, tá errado esse pessoal? Absolutamente. Tá? E eles vão ter as consequências dessa ética? Vão, porque eles estão inseridos dentro de algo. Agora, é difícil você dizer que algo compreenda todo o universo. É a mesma coisa de alienígena, por exemplo. Para quem lida com alienígena de um ponto de vista espiritual, vai ter toda uma forma de ver isso. Sim. Quem não acha que isso tenha um cunho espiritual, vai ver de uma outra forma, de uma forma mais científica. Quem que está certo? Os dois estão certos dentro da sua ótica. Então, eu particularmente, que nem a questão de alienígenas, eu tenho pouquíssimo conhecimento da área. Eu conheço uma coisa ou outra das pessoas falarem, então eu não consigo julgar. Eu tenho as minhas crenças, aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho inviável, né? Eu acho que existe um certo que me incomoda, eu não estou dizendo que seja errado, mas me incomoda um pouco, uma certa mania que o ser humano tem de tudo girar em torno dele. Então, assim, os anjos estão aí para ajudar o ser humano na evolução. Os alienígenas estão aí para ajudar o ser humano na evolução. As fadas estão aí para ajudar o ser humano na evolução. Mas é centro da porra toda. Ninguém tá muito aí pro ser humano, tá? Às vezes nem tá ligando, parceiro. Ninguém tá muito aí pro ser humano. Não. E mesmo assim, os deuses, sabe? Você se mete em confusão, você vai lá pedir para um Deus te ajudar? Os deuses também não estão muito aí para todo mundo e todo tempo para resolver problema de humano. Então, não estou dizendo que as pessoas, com isso, que os deuses não possam ajudar, que os alienígenas não possam ajudar, mas essa generalização, colocando o ser humano como algo assim fantástico, que é um prazer para qualquer ser no universo ajudar o ser humano na evolução, eu acho um pouco exagerado. É como a gente observar um formigueiro ali, né? Porque a gente tá importando o que tá acontecendo. Mas eu tô dizendo que essas pessoas estão erradas. Com a gente e compara com formiga, porque se a gente for parar pra pensar no universo, é muito menor. A gente é bem menor que a formiga. A Terra não é nada, é um planeta ali perdido. Entendeu? Mas, isso eu tô falando que as pessoas estão erradas em ter esse pensamento, assim, da importância do ser humano? Como eu falo, eu não posso dizer que elas estão erradas. Eu não tenho essa visão. Mas eu não posso dizer que as pessoas são erradas naquilo que elas imaginam.